Oi, pessoal. Então, a gente vai estar resolvendo agora o exercício 11. O exercício 11 fala que dado R$ 2 x e y, x ao quadrado mais y ao quadrado igual isso implica que x é igual a y igual a zero. Então, são números. Então, para a gente resolver esse exercício, a gente vai utilizar uma definição que é corpo ordenado. O que seria um corpo ordenado? Um corpo é um conjunto na qual satisfaz aquelas condições das propriedades, né, aditivas e multiplicativas que o conjunto dos números reais possui. E para um corpo ser considerado ordenado, a gente consegue separar esse conjunto como uma parte negativa, um zero, e uma parte positiva. Novamente, é uma parte negativa, um elemento neutro, aditivo, né? No caso aqui seria o zero, e uma parte positiva. Então, quando existe essa caracterização dentro desse corpo, então a gente fala que ele é um corpo ordenado. E esse corpo ordenado, ele tem algumas propriedades. Então, aqui no caso, como a gente está falando de números reais, a parte negativa dos reais a gente chama de R-, o zero a gente chama como próprio zero, e a parte positiva como R+. Então, a gente tem que o conjunto dos números reais é a união desses conjuntos. Então, vamos colocar aqui do lado essas propriedades que eu acabei de citar. Então, se a gente tem um número real, a propriedade 1 de corpo ordenado, né, vai dizer o seguinte: ou x pertence à parte positiva, ou x é igual a zero, ou x pertence à parte negativa. Então, esses conjuntos são disjuntos, não tem interseção entre eles. Aqui nesse caso, nesse terceiro caso, a gente ainda tem que se x é um número negativo, então menos x ele pertence à parte positiva. Por outro lado, a segunda propriedade que a gente vai utilizar é o seguinte: se a gente tem x e y positivos, então o produto entre eles e a soma também são. Então aqui são as propriedades de corpo ordenado. Então vamos lá. Se, por hipótese, a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero, isso ocorre que x ao quadrado é igual a menos y ao quadrado. De cara, a gente tem que, para x e y iguais a zero, é um resultado trivial, pois zero ao quadrado, que é igual a zero, que é igual a menos zero ao quadrado. Vamos supor por absurdo que isso não ocorra. Se a gente quer supor que isso não ocorra, primeiro a gente vai ter que entender o que está dizendo essa parte aqui, né? Ela é uma proposição que tem um operador e, que a gente está dizendo o seguinte: que x é igual a zero e y é igual a zero. Então, isso daqui, ambas as igualdades têm que ser satisfeitas. Então, para a gente negar isso, a gente supõe que uma delas pode ser não satisfeita. Então, suponha por absurdo que x é distinto de zero ou y distinto de zero. Então, aqui a gente vai separar em alguns casos. Suponha que x seja diferente de zero e y seja igual a zero. Então, a gente vai ter o quê? Como o x não é zero, então por P1 a gente tem o quê? Que ele ou ele é negativo, aqui embaixo, ou ele é positivo. Se x é negativo, a gente tem que menos x é positivo. Daí acontece o seguinte: eu posso fazer o produto dele com ele mesmo, porque x é positivo, então o produto dele com ele mesmo vai ser positivo. Aqui embaixo vai ser mais direto ainda, porque x já é positivo. Então, eu realizar o produto de x com ele mesmo, que é x ao quadrado, é positivo. Então, aqui a gente pode já deduzir, eu acho que é uma proposição, é um resultado. Para todo x diferente de zero, a gente tem que x ao quadrado é positivo. Então, pertence ao conjunto do R+. E daí a gente teria o seguinte: a gente teria que x ao quadrado é maior do que zero, que é igual a menos y ao quadrado, né? Então, isso daqui implicaria que x ao quadrado mais y ao quadrado é maior do que zero. Então aqui a gente chega num absurdo, porque a nossa hipótese diz que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a zero. Então, desde que x seja diferente de zero, y igual a zero, a gente tem esse absurdo. O mesmo vai acontecer se eu tomar y diferente de zero e x igual a zero. São arbitrários, então só vai mudar a ordem aqui, né? Vai ser análogo. Então agora vamos supor que ambos sejam diferentes de zeros. A gente acabou de verificar aqui, né, em 1.
a gente mostrou que para um número diferente de zero, o quadrado dele sempre é positivo. Então daqui a gente teria o quê? A gente teria que x ao quadrado é positivo e y ao quadrado é positivo. Mas acontece o seguinte, que se y ao quadrado é positivo, então a gente tem que menos y ao quadrado é negativo. E isso daqui é um absurdo também, porque daí a gente não conseguiria dizer que x ao quadrado é igual a menos y ao quadrado, porque a gente está dizendo que esse cara que é positivo é igual a um número negativo. E a parte positiva do conjunto dos números reais é disjunta da parte negativa. Logo, o resultado disso seria o quê? Então, a gente não pode ter nenhum deles ser diferente de zero. Então, ambos têm que ser iguais a zero. E essa é a resolução, utilizando o conceito de corpo ordenado. Então, até a próxima.